Nesta noite nós estamos diante deste texto sagrado, que é um texto, aleluia, que muitas vezes nós deixamos passar por despercebido. Nós meditamos, aleluia, muitas vezes constantemente em algum outro texto da Bíblia que refere acerca de milagres que Jesus sempre operou, aleluia, acerca de prodígios, sinais, de outras coisas assim semelhantes que Cristo, aleluia, sempre tem operado no meio da sua igreja, no meio do seu povo, no tempo em que ele estava aqui sobre a terra, e até mesmo no tempo em que os apóstolos de Jesus seguiam com esta grande obra. A palavra do Senhor revela que Jesus sempre estava e está presente, aleluia, no meio do seu povo, operando sinais e maravilha. Mas este texto, meus irmãos, é um texto que vem falar conosco nessa noite de forma diferente, porque esse texto não vem referir para nós, aleluia, acerca dos prodígios de Jesus. Esse texto não vem, aleluia, simplesmente falar para nós acerca dos milagres que os apóstolos de Jesus operavam através das suas orações, quando pregava, quando fazia concentrações, quando realizava, aleluia, concentrações de milagre. Mas esse texto ele vem implicitamente falar conosco acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A vista, meus irmãos, que lá no livro de João, capítulo 13, no versículo 33, se não me foge a memória, a palavra de Deus nos revela que Jesus, quando estava, aleluia, com os seus discípulos aqui sobre a face da terra, diz a palavra de Deus que Jesus sempre preparava os seus discípulos acerca da sua saída, acerca da sua retirada do meio deles, acerca do cumprimento das profecias dos profetas que profetizavam bem antes de Jesus vir. Diz a Bíblia Sagrada que Isaías mesmo era um deles, que já profetizava e dizia que o Senhor havia de vir e que o Senhor havia de levar sobre si e carregar sobre si o peso do pecado da humanidade. E a Bíblia diz que quando Jesus estava, aleluia, já cumprindo o seu ministério sobre a face da terra, agora chegou o momento em que ele preparava os seus discípulos, em que ele falava para os seus discípulos, aleluia, acerca da sua retirada. E a Bíblia diz no livro de João, onde eu acabei de mencionar para os irmãos, capítulo 13, versículo 33, que Jesus dizia para os seus discípulos: filhinhos, por um pouquinho de tempo somente eu estarei convosco. Mas, aleluia, há de se cumprir as profecias, há de se cumprir, aleluia, as palavras dos profetas que dizia que o Filho do Homem havia de vir sobre a terra, havia de cumprir a sua missão, mas ele havia de voltar para o lugar onde ele primeiro estava. Glória a Deus! Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus falava para os discípulos acerca da sua retirada, acerca da sua volta, os discípulos de Jesus aproximavam dele e diziam: mestre, mas para onde é que o Senhor vai? Mestre, mas para que lugar é que o Senhor vai voltar? Aleluia, que o Senhor tanto fala para nós que há de voltar para o lugar onde o Senhor primeiro estava. E a Bíblia diz que Jesus olhava para eles e dizia: olha Pedro, olha João, olha Tiago, para o lugar que eu vou, aleluia, vocês agora não podem me seguir, mas uma coisa eu vos digo: permaneça firme, permaneça, aleluia, conforme a minha palavra, porque eu vos prometo que eu irei para o meu Pai, mas um dia eu voltarei e levarei vocês para estar comigo no mesmo lar agora. Glória a Deus! Quem aguarda esse dia da volta de Jesus, levante as mãos e diga glória a Deus. Meus irmãos, no livro de Mateus, aonde nós acabamos de meditar nesta noite, no capítulo 24, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor nos mostra que uma certa vez Jesus estava juntamente com seus discípulos saindo do Monte das Oliveiras, e quando saía do Monte das Oliveiras, aleluia, os discípulos já estavam preocupados acerca da retirada do seu mestre, acerca, aleluia, do que Jesus falava para eles. E a Bíblia diz que eles aproximavam de Jesus e diziam: mestre, fala para nós um pouquinho, aleluia, de como vai ser o dia da sua vida, fala para nós um pouquinho de como vai ser o dia que o Senhor há de voltar para buscar a tua igreja, porque o Senhor está falando que o Senhor vai sair, que o Senhor vai embora, que o Senhor vai voltar, aleluia, mas que o Senhor virá para buscar o teu povo. E nós queremos saber, aleluia, quando é que o Senhor
E a Bíblia diz que Jesus começou, meus irmãos, a preparar os seus discípulos e a dizer: aleluia, uma coisa vos digo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque há de levantar, aleluia, na terra profetas, homens, aleluia, que se diz profeta, e farão tão grandes sinais e prodígios sobre a terra, que se possível enganarão até os meus escolhidos. Mas uma coisa vos digo, acautelai-vos, aleluia, ou seja, preparai-vos na minha palavra, preparai-vos na minha doutrina, para que vocês não sejam enganados por esses falsificadores da minha palavra. E a Bíblia ainda diz mais, meus irmãos, que Jesus continuava dizendo para os seus discípulos, aleluia, acerca da sua vida, acerca da sua volta, acerca dos sinais que havia de acontecer quando ele estivesse para buscar outro povo. A Bíblia diz que Jesus dizia: aleluia, vai haver sobre a terra pais contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso há de acontecer, mas uma coisa vos digo, meus filhos, aleluia, ainda não é o fim, porque isso não somente é o princípio das dores. Aleluia! Mas no versículo 32 que nós lemos nessa noite, a palavra de Deus revela que Jesus falou para os discípulos desta seguinte maneira, dizendo: uma coisa vos digo, aleluia, atentai-vos para a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E quando vires todas essas coisas acontecendo, os discípulos aproximaram e disseram: mestre, mas quais são estas coisas? Jesus disse: quando vires pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, terremotos, guerra, rumores de guerra acontecendo, aleluia, sabei que o Filho do Homem está às portas para buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, que resta para nós, aleluia, ter sinais para aguardar o momento da volta de Jesus? Não resta mais sinais nenhum, meus irmãos, porque tudo isso já está acontecendo há muitos anos atrás. Desde quando eu era criança, eu já ouvia falar de pai contra filho, de pai que matava o filho, de filho que matava o pai. Desde quando eu era criança, eu ouvia falar de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, aleluia, de reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso vem acontecendo. Já nos resta não somente, meus queridos, estarmos preparados, aleluia, a cada dia dentro da palavra de Deus, aguardando o momento que Cristo há de brilhar na nuvem do céu para buscar a sua igreja. Glória a Deus! Aleluias! Somente esta profecia nos falta cumprir para que Jesus volte e arrebata a sua igreja, que é esta que nós acabamos de ler. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua deixará de dar a sua luz, as estrelas, aleluia, cairão dos céus. Estas palavras não é minha, estas palavras não é do pastor Maurício, esta palavra não é da nossa maneira de dirigente de igreja, servo de Deus, obreira de muitos anos. Esta palavra não é dos irmãos obreiros, esta palavra é de Jesus. E Jesus falou, meus irmãos: quando observarem que os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E quando vires que tudo isso já aconteceu, tudo isso está acontecendo, sabei que o Filho do Homem já está de pé às portas para vir buscar a igreja. Aleluia! De nós essa noite, que nós simplesmente, meus irmãos, aleluia, estejamos preparados, que nós simplesmente estejamos com as nossas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Ele quer tão somente que a igreja dele esteja, aleluia, separada desse mundo de pecado, aguardando este momento, porque ele há de vir para buscar o teu povo. Glória a Deus! Aleluia! Ele falou para os discípulos quando celebrava a ceia: tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E todas as vezes que isso fizerdes, anunciai, aleluia, para a sua memória, o dia da minha morte, até o momento
em que eu voltarei para vos buscar. Nessa noite, Jesus simplesmente nos alerta, meus irmãos, através desta palavra, que tudo, aleluia, que está escrito nesta profecia já se cumpriu. Todos os acontecimentos da Bíblia Sagrada já se cumpriu. Resta tão somente olharmos para o céu e ver, aleluia, as estrelas caindo do céu, as potências do céu sendo abaladas, e Cristo aparecendo nas nuvens, aleluia, com poder e grande glória, para buscar a tua igreja. E nessa noite o Senhor fala para nós, aleluia, para que estejamos simplesmente preparados. Aleluia. E como é que nós podemos nos preparar para encontrar com Jesus? Guardando a sua palavra, vivendo a sua doutrina, obedecendo os mandamentos que está escrito nesta palavra, porque esta palavra, meus irmãos, ela é considerada entre nós como a bússola do viajante, como a bússola que ensina ao cristão a caminhar para o caminho que leva para o céu. Esta palavra, ela é considerada como alimento para a vida daquele que está faminto espiritual. Esta palavra, ela é considerada como a fonte de água viva que alimenta a nossa sede, que sacia a nossa sede no momento em que estamos sedentos espirituais. E o Senhor lhe fala, meus irmãos, para João, através de uma revelação, dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. O Senhor nessa noite fala conosco, meus irmãos, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos vigilantes, aleluia, porque a qualquer momento em que nós não estivermos esperando, a qualquer momento em que o mundo não imagina, a qualquer momento em que o governador do estado não percebe, não sabe, nem espera por esse momento, aleluia, a qualquer momento em que o presidente da república não está preparado para receber essa notícia, ele virá, diz a palavra do Senhor, que assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra do ocidente, assim também será a vida do Filho. Glória a Deus. Essa foi a promessa de Jesus. Os discípulos preocupados, discípulos não sabiam o que fazer. Meu Deus, Senhor, Tu és o nosso mestre. Senhor, o Senhor é quem nos ensina o caminho. O Senhor é quem nos ensina, aleluia, a palavra. O Senhor é quem nos ensina a doutrina. O Senhor é quem nos ajuda no momento de sofrimento. E como nós ficaremos aqui na terra, aleluia, após a sua retirada. E Jesus disse: meu filho, não turbe o teu coração. Minha filha, não turbe o teu coração. Deus nessa noite está falando para você, meu irmão. Está falando para você, minha irmã, que muitas das vezes, diante das tribulações da vida, diante das lutas, obstáculos que você tem enfrentado sobre essa terra, você tem olhado para Ele e dito: Senhor, mas há tanto tempo, aleluia, diante da Tua presença, e agora estou a ponto, Senhor, de cair e ficar prostrado. Ele está falando: meu filho, não turbe o seu coração. Credes em Deus, credes em Jesus, credes no Senhor. Ele Glória foi para a Deus. o céu, mas Ele está aqui. Ele foi para o céu, mas Ele está comigo, Ele está contigo. Aleluia! Ele prometeu no livro de João 13, versículo 16, para os discípulos, dizendo: eu rogarei ao meu Pai, para que não nos deixe sozinho, mas que envie para estar convosco o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito está comigo e está contigo. Por isso não turbe o seu coração, crede em Deus, continue avante nesta caminhada. Tudo já se cumpriu. As profecias que está escrito nesta palavra se cumprem a cada dia. Esperamos tão somente as profecias do livro, aleluia, do capítulo, versículo 29, do capítulo 24, que diz: viemos ver o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e grande glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E o importante, pastor Maurício, aqui a palavra diz: quando Jesus vem das nuvens com poder e grande glória, Ele irá colocar uma parte à sua esquerda e uma parte à sua direita. Aleluia. Quem será que vai estar à direita do Senhor? São aqueles que verdadeiramente guardaram a palavra do Senhor.
são aqueles que estão enquadrados no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu hei de te guardar também no momento da tribulação, no momento do desespero. Mas, aleluia, a Bíblia diz que na esquerda de Jesus também vai estar uma boa parte de pessoas. Aleluia! E a parte de pessoas que vai estar à esquerda de Jesus, alguém pode imaginar, nós podemos trazer para a nossa imaginação e perguntar para nós mesmos: será que vai ser o mundo que vai estar à esquerda de Jesus? Não somente o mundo, meus irmãos, não somente aqueles que não quiseram nada com Jesus, mas a palavra é bem clara em dizer que vai estar também na esquerda de Jesus pessoas que oravam e demônio caía por terra. Aleluia. Pessoas que oravam e pessoas eram curadas na hora. Pessoas que pregavam e aleluia, a igreja sentia a presença do Senhor. Aleluia, Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a Bíblia diz que eles irão olhar para Jesus e dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome expulsei demônio, Senhor, em teu nome milagre aconteceu na igreja. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nessa noite, meus irmãos, Oh Senhor, nós estamos diante da mesa do Senhor. Aleluia, Deus. Olha para essa mesa. Essa mesa é de Jesus. Esse alimento é espiritual. Esse alimento é instituído por Cristo. Aleluia. Ele diz que nós não podemos participar desse alimento da mesa de Jesus e da mesa dos demônios. O crente ele não pode participar das duas mesas, porque se isso fizer, ele está desagradando o seu mestre, o seu Senhor. Aleluia. E Paulo, quando entrou na igreja de Coríntios, diz a Bíblia que ele percebeu que lá existia pessoas que participavam da ceia sem entender o verdadeiro significado da ceia, mas participavam uns para comer e encher a barriga, outros tomavam vinho e embriagavam-se, outros, meus irmãos, que entravam em contenda um contra o outro, não discernindo o verdadeiro significado da ceia do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo olhava para eles e dizia: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, havendo dado graça, ele partiu e deu, dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Pegou o cálice, apresentou, orou e distribuiu, dizendo: tomai e bebei, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da remissão pelos vossos pecados. Aleluia! E Paulo dizia para os irmãos: portanto, meus irmãos, examina cada um de vós a nós mesmos, antes mesmo de tocar nesse corpo e beber deste sangue. Porque qualquer que comer e beber o corpo do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Mas será que o irmão Ailton quer julgar os irmãos nessa noite? Não, meus irmãos, de forma alguma. Nós não temos esse poder, né? O pastor da igreja não pode julgar as ovelhas. A pastora da igreja não pode julgar os irmãos, se os irmãos estão aptos ou não para participar da ceia. Mas Paulo ele diz, através da palavra, que nós temos a capacidade de examinar a nós mesmos antes de alimentar o corpo e o sangue do Senhor. Então nessa noite os irmãos e as irmãs estão com a oportunidade, antes de tocar no corpo de Jesus, porque o Senhor está voltando, amém? Jesus está para vir buscar o teu povo. E o apóstolo São Pedro, ele diz, lá no livro da Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14 em diante, Pedro ele fala que como é santo aquele que vos chamou, nós temos que ser santo também em toda a nossa maneira de viver. Pedro ainda acrescenta mais e diz que nós fomos resgatados, aleluia, da nossa maneira de viver, não por prata, não por ouro, não por coisa corruptível dessa terra, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, derramado, vertido na cruz do Calvário. E por isso nós temos que valorizar isso, meus irmãos. E por isso que nós temos, aleluia, que analisar a nossa vida diante do Senhor
ninguém. Aleluia. Amém, Que Deus Jesus. abençoe os irmãos. Amém, Jesus. Pode louvar a Deus com as palmas.